Você já parou para pensar qual é o verdadeiro segredo por trás de um conclave? O que realmente acontece nas sombras do Vaticano quando os cardeais se reúnem para eleger o Papa? É possível que tudo o que sabemos sobre esse momento tão misterioso da Igreja Católica seja apenas a superfície de algo muito mais profundo e espiritual? Talvez o segredo não esteja nas discussões internas, mas nas mãos de Deus, que guia cada escolha com sua providência divina, mesmo em momentos de aparente silêncio. Atento, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a resposta que Deus tem guardada para o seu coração. Esta não é uma história qualquer. Não, você não chegou aqui por acaso. O Senhor, em sua infinita sabedoria, trouxe você até este momento, e o que você está prestes a descobrir tem o poder de transformar sua visão sobre a Igreja e sobre sua própria vida de fé. O protagonista desta história viveu algo que toca a todos nós, seja no âmbito da Igreja, seja na vida cotidiana de cada cristão. A revelação de um segredo, uma chave que Deus deseja que você compreenda, vai muito além dos muros de Roma. E se de alguma maneira o que você ouvir aqui for uma resposta às suas perguntas mais profundas, que você tem levado em oração, o Espírito Santo pode estar falando diretamente a você através desta história. Não ignore este momento, porque a providência de Deus não chega por acaso. Se você está aqui, é porque Ele tem algo a revelar ao seu coração. Não deixe passar a oportunidade de vivenciar este encontro. Ao clicar neste vídeo, você deu um passo em direção a uma experiência única, um caminho que o céu preparou especialmente para você. Antes de começarmos, convido você a refletir sobre uma frase de fé que pode representar sua intenção ao buscar este conteúdo. Senhor, abra meus olhos para ver o que o teu Espírito quer me ensinar. Deixe essa oração ecoar em seu coração, enquanto nos preparamos para explorar o segredo por trás de um dos momentos mais significativos da história da Igreja Católica. E se você sente que este conteúdo pode impactar outros também, considere clicar no like como um ato de evangelização. Ao fazer isso, você não apenas apoia o trabalho de levar a palavra de Deus mais adiante, mas também se torna um instrumento de luz, ajudando outros a encontrarem esse mesmo caminho de descoberta e fé. No silêncio profundo das câmaras do Vaticano, onde as velas tremelham e os corações dos cardeais batem ao ritmo de uma oração sussurrada, algo maior se desenrola. O que se passa nas entrelinhas de um conclave? Não são apenas discussões políticas ou disputas entre facções, mas algo que transcende a compreensão humana, algo que é tecido pelo próprio Espírito de Deus, que, invisível aos olhos, guia os homens de fé e discernimento, levando-os a uma decisão que marcará a história da Igreja. Ninguém jamais saberá tudo o que ocorre nas sombras daqueles momentos sagrados. As portas fechadas não são apenas uma barreira física, são também um símbolo do mistério que envolve o ato de eleger o líder espiritual de toda a Igreja Católica. Como se o Espírito Santo estivesse soprando suavemente, mas com uma força imensurável, conduzindo cada um dos cardeais que, em seus corações, sentem o peso de uma responsabilidade que vai além da política e da humanidade. Eles sabem, mesmo sem querer admitir, que cada voto não é apenas uma escolha entre homens, mas uma escolha entre o plano divino e a vontade humana. Mas será que você, como cristão, consegue entender o que realmente está acontecendo ali, em meio a tanta tradição, tantas orações e tanta busca por direção divina? Talvez, como o protagonista desta história, você se veja em uma encruzilhada, questionando o seu lugar neste vasto mistério. Como ele, talvez você também sinta que a providência de Deus se revela em momentos inesperados, nos quais a dor, o sofrimento e até mesmo o silêncio são necessários para um plano maior. Nossa história começa com um homem comum, cujo nome era Jabés.
Ele nasceu em uma vila esquecida, nas montanhas de Canaã, longe da grandiosidade do Templo de Jerusalém. Jabés não era sacerdote, não era profeta, nem tinha grandes conexões com o poder religioso ou político de sua época. Contudo, ele carregava em seu coração uma chama que não poderia ser apagada, um desejo profundo de entender a vontade de Deus para sua vida. Desde jovem, ele sentia uma inquietação, como se a sua vida fosse mais do que simples existência. Ele não queria apenas viver. Ele desejava cumprir um propósito divino. Sua jornada o levou a um momento decisivo, quando, em meio à sua rotina de oração, ele foi surpreendido por uma revelação, uma visão que o levou a um caminho ainda mais misterioso. Deus, em sua infinita misericórdia, o escolheu para entender os profundos mistérios de sua providência, os segredos que se escondem nas cortinas do poder divino e eclesiástico. O chamado de Jabés não foi simples. Era como se a cada passo ele fosse desafiado a crer mais, a confiar mais. A dor da traição se abateu sobre ele quando, ainda muito jovem, perdeu sua família em um incêndio misterioso que ninguém soubera explicar. Era um sofrimento sem sentido, uma perda que o dilacerou, mas que de alguma maneira o aproximou ainda mais de Deus. Ele se isolou para orar, para entender, e em cada momento de dor, ele sentia que algo se formava dentro dele, um propósito. Mas o que ele ainda não sabia era que essa dor seria apenas o começo de um caminho de purificação e revelação. Enquanto isso, no coração do Vaticano, um conclave estava prestes a começar. Jabés, de alguma forma, sabia que esse momento estava conectado com o seu destino. Ele havia sido escolhido por algo maior, algo que ele ainda não entendia completamente, mas que sabia que estava profundamente entrelaçado com o destino da igreja. Ele não sabia como, mas sabia que suas orações, suas lágrimas e até suas quedas eram partes essenciais desse plano divino. Os cardeais, reunidos nas câmaras do Vaticano, estavam diante de uma grande decisão. Muitos deles se sentiam incapazes, confusos e até com medo, pois sabiam que o futuro da igreja estava em suas mãos. O Espírito Santo, no entanto, estava ali, invisível, mas palpável. Sua presença guiava as decisões, suavemente, sem alarde, como uma brisa suave que toca os corações mais duros. E quando o novo Papa foi finalmente escolhido, todos os olhos se voltaram para o homem que, a partir daquele momento, assumiria a responsabilidade de guiar milhões de almas em direção ao reino de Deus. Mas Jabés sabia que sua missão estava apenas começando. Ele não havia sido chamado para entender o mistério do conclave apenas para saber o que acontecia dentro dos muros do Vaticano. Ele havia sido escolhido para compreender algo muito mais profundo. A forma como Deus age, muitas vezes em silêncio, muitas vezes nos momentos mais difíceis e sombrios da vida. Ele estava sendo moldado por Deus. E cada experiência, cada dor, cada oração o levava a um lugar de maior entrega e confiança. Com o tempo, Jabés começou a perceber que o segredo do conclave não estava apenas na escolha do Papa, mas no poder da oração silenciosa e constante de todo o povo de Deus. A verdadeira força do conclave não estava nas discussões sobre política ou poder, mas na intercessão silenciosa de todos aqueles que, através das gerações, sustentam a Igreja com suas orações. Era um mistério que se desenrolava não apenas nas câmaras fechadas de Roma, mas em cada coração disposto a clamar por sabedoria, por discernimento, por orientação divina. E assim, a história de Jabés se entrelaça com a história de todos nós. Cada um de nós, em algum momento, é chamado a entender o plano divino que se desvela de maneira sutil, mas poderosa, nos momentos de dor e espera. Ele, assim como você, foi chamado para um propósito maior. Sua história é a nossa história.
Cada passo que ele deu em fé, cada lágrima derramada em oração, foi um reflexo do que Deus está fazendo na vida de todos os que se entregam a ele. A verdade sobre o conclave, então, não está apenas nos votos dos cardeais ou nas negociações de poder, mas na fidelidade silenciosa, constante da Igreja em oração. O Espírito Santo que guia o conclave também guia a vida de cada um de nós. E assim como os cardeais se dobram em oração, aguardando a revelação divina, nós também somos chamados a esperar em Deus, com fé, paciência e confiança, porque no final é Ele quem escolhe e orienta cada passo de nossa jornada. Essa história, embora de outro tempo e lugar, é também a sua história. Uma história de oração, de fé, de espera e de revelação. O segredo do conclave é, na verdade, o segredo da providência divina que se revela silenciosamente em cada um de nós. O que você acabou de ouvir, querido irmão e irmã, não é apenas uma história de outro tempo. Não é apenas uma narrativa do passado distante que fala de um homem como você, mas de alguém que, como você, buscava respostas, lutava com as dificuldades da vida, e talvez sentia-se perdido, sem saber para onde ir. O protagonista dessa história, Jabez, não é um personagem distante. Ele é, na verdade, um reflexo de cada um de nós, de nossa própria jornada de fé e de luta. Você pode pensar que a vida de Jabez foi um acaso, mas eu estou aqui para lhe dizer que nada na vida de um cristão é casual. Nada. O Deus que você serve, o Pai amoroso que lhe criou, não deixa nada ao acaso. Ele não apenas observa sua vida de longe, ele a guia, ele a escreve, ele a esculpe. E assim como Jabez, você também está sendo guiado pela mão invisível de Deus, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Você que talvez tenha experimentado o sofrimento, o abandono, a dor do coração partido, deve entender que esse sofrimento não é em vão. O Senhor, em sua infinita sabedoria, usa os momentos mais difíceis para moldar e purificar sua igreja, mas, acima de tudo, para transformar a sua vida. Não há dor sem propósito, e você não está sendo moldado para nada menos do que para algo grandioso aos olhos de Deus. O sofrimento que você tem enfrentado, as lágrimas que você tem derramado, são como ouro sendo refinado no fogo da purificação. E isso, querido irmão e irmã, é a ação do Espírito Santo em sua vida. Ele está trabalhando em você, agindo dentro de você, fazendo de você uma obra-prima. Se você se sente perdido, se sente que há um vazio em seu coração, lembre-se do exemplo de Jabez. Ele também se sentiu assim. Mas, assim como ele, você pode clamar a Deus: Senhor, expanda as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo e que tu me livres do mal. Essa oração, que ecoa nas profundezas do coração de quem realmente crê, não é apenas uma súplica, mas um clamor por transformação. Você também pode ser transformado, assim como Jabez foi. A providência de Deus não falha. Ele ouviu a oração de Jabez, e ele está ouvindo a sua agora. Cada momento de dor, cada dificuldade, cada busca é uma parte de um plano maior que Deus tem para você. E você pode se perguntar, mas como posso confiar em Deus quando tudo parece estar desmoronando ao meu redor? Eu compreendo seu questionamento. Mas permita-me dizer-lhe que a confiança que você precisa não vem de entender todas as coisas. Não. A confiança verdadeira vem do ato de entrega, de reconhecer que, assim como Jabez, você é uma peça vital no plano de Deus. Ele não o abandonou, não o deixará desamparado. A confiança que você precisa vem da certeza de que a graça santificante de Deus está em sua vida e que você, no fundo de seu ser, tem o poder de transformar suas circunstâncias por meio da oração, da fé e da entrega total ao Senhor. Agora, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de convidá-los a dar um passo em fé.
Você já refletiu sobre tudo o que está ouvindo? Já percebeu que, assim como Jabez, você foi tocado por algo maior que sua própria compreensão? Eu creio que esta mensagem não chegou até você por acaso. Deus tem um propósito, e você está aqui, neste momento, porque Ele quer que você saiba que a sua vida está sendo escrita por Ele. Cada página, cada capítulo de sua história está sendo guiado pela sua mão providente. Você não está sozinho. O Senhor caminha com você. Por isso, eu gostaria de convidá-lo a fazer um ato de fé agora. Um pequeno gesto que é, ao mesmo tempo, um grande testemunho. Comente uma frase de fé, algo que tenha tocado seu coração neste momento. Algo simples, mas profundo, como: Senhor, que se faça a tua vontade na minha vida. Ou quem sabe, Maria, ajuda-me a confiar em ti como tu confiaste em Deus. Ou ainda, não estou sozinho, Deus caminha comigo. Essas palavras, embora pareçam simples, são um clamor do seu coração. E mais do que isso, são palavras de compromisso com o Senhor. Eu sei que você pode se perguntar, por que isso é importante? Deixe-me explicar. Quando você comenta, você não está apenas interagindo com o conteúdo de um vídeo. Você está, na verdade, participando de algo muito maior. Uma verdadeira sessão de declarações de fé. Cada comentário é como uma oração, uma pequena chama de fé que você acende no meio de outros. Como se estivéssemos todos reunidos em um grande círculo de oração, clamando a Deus juntos, como uma grande assembleia de fé. E isso tem um poder tremendo. Quando você escreve uma frase de fé, você está não apenas reafirmando sua confiança em Deus, mas também se unindo a outros que estão fazendo o mesmo. Aqui, neste canal, cada comentário é uma oração, e cada oração tem um propósito divino. Não se trata apenas de palavras jogadas ao vento, mas de uma expressão sincera de fé que ecoa no céu. Estamos criando juntos uma corrente de orações, de testemunhos, de declarações de fé. Você faz parte disso. O seu comentário, sua participação, tem o poder de impactar outras vidas. Acredite, quando você compartilha a sua fé, você não só fortalece sua própria caminhada, mas também toca o coração de outros que podem estar lutando com os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades, as mesmas perguntas. Sua história, sua fé, seu testemunho têm o poder de transformar a vida de outras pessoas. Por isso, ao comentar, lembre-se, você não está apenas falando consigo mesmo. Você está, na verdade, sendo um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a iluminar a vida de outro irmão ou irmã que precisa ouvir essas palavras. O Senhor usa cada um de nós como canais de sua graça. Então, ao deixar sua frase de fé nos comentários, você não está apenas cumprindo um gesto simbólico. Você está se tornando parte de uma missão maior. Uma missão de evangelização, uma missão de levar a palavra de Deus para o coração de cada alma sedenta. Querido irmão, querida irmã, não subestime o poder de um simples comentário. Isso é mais do que apenas uma interação virtual. É uma expressão de fé que pode ressoar eternamente. Que Deus o abençoe e o guarde, e que, através de sua ação e de seu compromisso, ele continue a escrever sua história em sua vida e na vida de muitos outros. Antes de continuar, quero convidá-lo a dar um pequeno, mas significativo passo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Pode ser nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook ou com alguém que você sabe que precisa de uma palavra do céu. Não tenha medo, não se envergonhe. Compartilhar isso não é apenas reenviar um vídeo. É um ato de caridade. É estender a mão para quem talvez hoje esteja caindo. É dizer a Deus, Senhor, quero ser instrumento da tua paz. Esse gesto simples pode ser a resposta que alguém tem esperado no silêncio. Talvez exista uma mãe que reza com lágrimas nos olhos, pedindo por um sinal. Talvez haja uma alma cansada que se sente sozinha. E você,
com um simples clique, pode levar luz onde há escuridão, consolo onde há dor. Não é isso o que fez a nossa mãe, a Virgem Maria, quando visitou sua prima Isabel. Foi rápido, sem hesitar, para levar alegria e presença. Hoje, você pode fazer o mesmo, levar uma palavra de esperança a quem mais precisa. Não se trata de buscar atenção, trata-se de viver a fé com obras concretas, porque cada vez que damos um passo por amor, o céu se alegra. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com fé. E se já o fez, deixe-nos um comentário dizendo: já compartilhei. Não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também dá testemunho de sua fé viva e ativa. Deus pode se valer de você para tocar uma alma. E o que hoje parece um ato digital, na verdade, é um passo espiritual que pode mudar uma vida. E agora sim, continuemos. Por quê? No coração da história de Jabez, há uma profunda lição que ressoa com a nossa vida cotidiana, com os nossos próprios momentos de dor e de espera. Jabez, que nasceu marcado pelo sofrimento, que foi chamado de sofrimento por sua mãe, teve a coragem de clamar ao Senhor, pedindo que fosse libertado da dor e que sua vida fosse transformada. Mas não foi apenas a sua dor o que ele pediu a Deus. Ele pediu também que o Senhor estendesse as suas fronteiras, que a sua mão estivesse com ele e que o protegesse do mal. Esta parte da história de Jabez, quando ele pede que Deus estenda as suas fronteiras, é fundamental. Ele não pede apenas pela liberdade de seu sofrimento, mas por uma expansão de sua vida, de sua missão, de sua capacidade de ser usado por Deus. E é justamente aí, irmãos e irmãs, onde entramos na reflexão de hoje, com um eco profundo da palavra de Deus que fala ao coração de todos nós. Em muitos momentos da vida, todos nós nos sentimos como Jabez. Sentimos que nossas fronteiras foram limitadas pelas circunstâncias, pela dor, pelo pecado ou pelas escolhas erradas. O Senhor parece distante, o céu parece em silêncio. E enquanto esperamos, o sofrimento se arrasta, como se Deus estivesse ausente. Mas mesmo em meio a essa angústia, a palavra nos fala claramente sobre o propósito de Deus em nossos momentos de espera, de luta e até de nossa queda. Deixe-me convidá-lo a refletir sobre a parábola do filho pródigo, narrada em Lucas 15, 11 e 32. Nesse relato, Jesus conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem, insatisfeito com a vida que tinha, pede sua parte da herança e vai embora para um país distante. Lá ele gasta tudo o que tinha em uma vida desregrada, até que a fome o obriga a voltar para casa. Ele se arrepende, se humilha e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, cheio de compaixão, corre ao encontro dele, o abraça e o recebe de volta com festa. Agora, olhe bem, essa parábola não é apenas sobre um filho que se arrepende e volta para a casa do pai. É sobre a misericórdia divina que nos espera. Mesmo quando estamos longe, mesmo quando escolhemos caminhos errados, mesmo quando nos sentimos indignos de ser amados. E mais ainda, é sobre a expectativa de Deus em ver a nossa conversão, a nossa volta para Ele, quando pensamos que já não há mais esperança. Jabez, em sua dor, buscou a transformação divina. Ele foi humilde e pediu ao Senhor que o libertasse de sua dor e de sua vergonha. Da mesma forma, o filho pródigo se humilha e volta para o pai, esperando ser tratado como um servo. Mas o pai o recebe com braços abertos, restaurando sua dignidade. Esses 2 exemplos nos mostram a ação poderosa de Deus, que não se esquece de nós, não importa o quão distantes ou falhos tenhamos sido. A conexão entre a parábola e a história de Jabez é clara. Ambos estavam em busca de algo mais. Jabez não queria apenas ser livre da dor. Ele queria uma nova vida, uma expansão de suas fronteiras. O filho pródigo não queria apenas voltar à casa do pai para ser um servo, mas para ser restaurado como filho.
Deus não é apenas o Deus que perdoa, Ele é o Deus que restaura, que expande, que transforma. Ele é o Deus da graça abundante, da misericórdia sem fim. Agora pense na sua própria vida. Talvez você esteja em um momento em que se sente como o filho pródigo, distante, cansado, com o coração quebrado pela dor de um pecado, uma traição, uma perda. Talvez você esteja se perguntando: será que Deus ainda me ama? Será que Ele me perdoa? Será que Ele pode restaurar tudo o que eu perdi? Mas eu lhe digo com todo o coração, a resposta é sim. A mão de Deus não está curta para salvar. Ele não está distante demais para alcançar você. Ele espera, com amor, o seu retorno, o seu arrependimento, a sua confiança. Talvez você esteja esperando por um milagre, mas como o filho pródigo, talvez esteja também em um processo de humilhação e reconhecimento de que, por si mesmo, nada pode fazer. Como Jabés, talvez você precise pedir ao Senhor que estenda as suas fronteiras. Você está pronto para pedir a Deus uma nova chance, uma nova vida, uma restauração. Ele está pronto para lhe dar tudo o que você precisa, se você clamar com um coração sincero, com um coração quebrantado. Eu sei que muitos de vocês, ao ouvirem essa história, se sentem tocados no fundo do coração. Você sente que está sendo chamado a voltar, a pedir ao Senhor que estenda as suas fronteiras, que transforme sua vida, que o liberte do sofrimento que o tem aprisionado. E assim como o filho pródigo, você pode encontrar um pai que corre ao seu encontro, que o abraça e o restaura. Gostaria de convidá-lo agora, irmão e irmã, a compartilhar sua localização e a hora em que você está assistindo a este vídeo. Este gesto simples, mas significativo, é uma forma de fazer parte de algo maior. Cada comentário, onde quer que você esteja, é como uma vela acesa no mapa do mundo. Uma vela que simboliza que há um coração que ouve a palavra de Deus. Ao comentar, você está dizendo: aqui, em minha vida, também há um coração que busca ao Senhor. Cada hora, cada lugar, é parte de uma vigília de fé que se estende no tempo e no espaço. Cada comentário é uma oração silenciosa, uma declaração de fé que se eleva como um incenso diante de Deus. Este gesto de comentar não é apenas uma interação trivial. É uma forma de evangelização, de testemunho, de ser luz no mundo. Você está semeando sementes de fé, levando luz para aqueles que talvez não têm forças para buscar a luz por si mesmos. Ao compartilhar e comentar, você se torna parte de uma grande missão, uma missão digital de evangelização. Isso é muito mais do que apenas assistir a um vídeo. Isso é fazer parte de uma comunidade missionária que espalha o Evangelho com cada palavra escrita, com cada história compartilhada. Então, ao comentar, saiba que você está não só participando de uma história, mas contribuindo para que outras almas, em seus próprios caminhos de fé e sofrimento, encontrem esperança e luz. Ao refletir sobre o que Deus fez na vida de Jabés, somos desafiados a ir além da superficialidade das circunstâncias. Ao observarmos sua história de dor e clamor, vemos uma verdade mais profunda sobre como a vida se desvela para aqueles que persistem em fé, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. O Senhor não é apenas aquele que ouve as nossas súplicas, mas também aquele que age em nosso favor, mesmo quando estamos imersos em uma rotina que parece sem sentido e em uma vida marcada por frustrações. O que Jabés experimentou, a transformação de sua vida, está interligado com algo muito maior do que ele mesmo pode perceber. Aqui, entramos em um ponto crucial, onde ciência e fé podem andar de mãos dadas. Existe uma realidade invisível que, apesar de não ser visível aos nossos olhos, tem um impacto profundo nas nossas vidas. A ciência, com todo o seu poder de descrever e explicar a natureza, não está em contradição com a ação divina. Ao contrário, ela confirma o milagre da criação e a maravilha da existência humana.
Hoje, sabemos que a neurociência demonstrou como o cérebro humano é profundamente influenciado pelas nossas crenças, pensamentos e atitudes. O ato de crer, de pedir, de se abrir à graça, tem impactos diretos nas nossas estruturas mentais e emocionais. Estudos têm mostrado que a fé, longe de ser apenas um consolo ou um escape, tem poder real sobre nossa saúde física e psicológica. Jabés pediu para que Deus estendesse suas fronteiras, e, embora sua súplica tenha sido espiritual, ele não sabia que esse clamor também estava moldando seu cérebro, suas emoções, suas decisões. A ciência nos revela como a fé pode ser um fator crucial na cura e na resiliência humana. Um estudo da Universidade de Harvard, por exemplo, mostrou que pessoas com uma prática espiritual constante, que acreditam em algo maior do que si mesmas, têm uma taxa de sobrevivência mais alta em doenças graves. Essas pessoas demonstram uma resistência única ao estresse, ao sofrimento, à dor. É como se, ao confiar em Deus e se abrir para o divino, elas acessassem uma força além da própria compreensão. É exatamente isso que vemos na história de Jabés. Sua fé foi o canal pelo qual ele recebeu uma transformação real e profunda. A sua oração não era apenas palavras vazias, ela estava fundamentada na confiança de que o Deus que criou o universo, o Deus que rege todas as leis da física, da biologia, da química, era o mesmo que podia transformar a sua vida. A ciência nos ensina que existe uma conexão direta entre a mente, o corpo e o espírito. Quando o coração se volta para Deus, quando escolhemos confiar, algo se move dentro de nós. Não vemos essa mudança de imediato, mas ela é real. A oração, o clamor, é uma chave que abre as portas da mudança, tanto espiritual quanto física. E ao refletirmos sobre isso, somos levados a questionar: quantos de nós, em nossa vida cotidiana, estamos vivendo de forma que nega essa dimensão espiritual da nossa existência? O mundo, com suas pressões e ritmos frenéticos, nos convida constantemente a consumir, a distrair, a viver no automático. O barulho do cotidiano nos afasta daquilo que é eterno. O coração do ser humano anseia por algo mais, por um propósito que transcende o que vemos, por algo que não se explica apenas com a razão, mas que também pode ser confirmado por ela. Em um mundo que cada vez mais relativiza a fé, que se distancia da oração e da espiritualidade, você que está aqui está fazendo uma escolha. Mesmo que sua fé seja pequena, mesmo que você tenha dúvidas e questionamentos, você ainda escolhe parar, escutar e refletir. E isso, irmão e irmã, não é um gesto trivial. A sua decisão de alimentar seu espírito, de buscar a palavra de Deus, de crescer espiritualmente, é, na verdade, um ato de resistência. Um ato de resistência contra o materialismo, contra o consumismo, contra a cultura que desumaniza e que aliena. Sua permanência aqui é um sinal visível de que a sua alma, ainda que muitas vezes fragilizada, continua a ouvir o chamado divino. Isso é um milagre. Você, que se dedica a rezar, a buscar a palavra de Deus, a crescer espiritualmente, está fazendo mais do que apenas alimentar a sua fé. Você está, sem saber, impactando o mundo ao seu redor. Quando você escolhe buscar a paz interior, a clareza espiritual, você não apenas melhora a sua própria vida, mas também se torna um farol de luz para os outros. Cada vez que você se dedica a rezar, a se alimentar da palavra, a buscar significado, você está sustentando uma rede invisível de fé que vai além de você, que alcança outras vidas, que toca outros corações. E isso se reflete diretamente na nossa vida diária. Não há nada em nossa rotina que seja trivial quando a colocamos diante de Deus. Cada escolha que fazemos, cada decisão que tomamos, carrega consigo um significado espiritual profundo.
Mesmo no ato mais simples, como dar like neste vídeo, você está dizendo: eu acredito em algo maior. Eu compartilho essa mensagem porque sei que ela tem o poder de transformar. Você não está apenas curtindo um vídeo. Está, de alguma forma, ajudando a expandir o reino de Deus, a espalhar a palavra, a alcançar aqueles que ainda não conhecem essa verdade. E assim, em um mundo onde a lógica e a razão parecem ser os únicos guias, somos chamados a viver de maneira diferente. Vivemos em um tempo em que o conhecimento científico alcança níveis extraordinários, mas a fé, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que se contradiz com a razão. Ela a ilumina, a completa. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu tanto a razão quanto a fé para que pudéssemos caminhar com confiança em sua presença. Tudo o que vivemos, desde as maiores alegrias até as mais intensas provações, está entrelaçado com seu propósito divino. E o que a ciência nos ensina sobre a resiliência humana, a cura do corpo e da mente, é um reflexo das maravilhas que Deus ainda opera no coração daqueles que abrem suas vidas a Ele. Portanto, não subestime a sua perseverança. Sua fé, por menor que pareça, é poderosa. Ao continuar buscando a Deus, ao se alimentar de sua palavra, ao viver em comunhão com Ele, você está sendo um instrumento de sua graça, um testemunho silencioso da ação divina. O simples fato de escolher alimentar sua alma, de buscar o silêncio, de investir na sua fé, é um ato que reverbera de maneiras que você talvez nunca compreenda completamente, mas que, sem dúvida, tem impacto eterno. Assim como Jabez, você está vivendo uma história de transformação. Talvez não a veja agora, talvez ainda haja dor e confusão, mas Deus está trabalhando em você. Cada oração, cada gesto de fé, cada momento de resistência é uma expressão da sua ação na sua vida. E mesmo quando o mundo ao seu redor grita, a sua alma continua a ouvir o suspiro do Espírito, a voz suave de Deus que nunca o abandona. A história de Jabez nos leva a uma compreensão mais profunda sobre como Deus trabalha em nossa vida, muitas vezes de formas que não conseguimos perceber no momento. Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus tem uma forma única de operar em cada um de nós, e muitas vezes Ele usa o sofrimento, a luta e as dificuldades para moldar nosso caráter e nos aproximar de sua vontade. A caminhada de Jabez foi marcada por uma súplica a Deus, um pedido profundo que não apenas buscava uma mudança externa, mas uma transformação interior. E é exatamente isso que Deus faz em nossas vidas. Ele nos chama a ser transformados, a crescer na fé, a amadurecer no Espírito. Como diz em Romanos 5, 3, 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Este versículo nos lembra que cada momento de dificuldade tem um propósito. O sofrimento não é em vão, ele tem o poder de gerar algo em nós que vai além do que imaginamos. Quando Jabez pediu a Deus para expandir suas fronteiras, ele estava expressando uma fé inabalável na possibilidade de mudança, mesmo em um contexto que parecia contrário a tudo o que ele vivia. Deus, em sua misericórdia, não só ouviu o pedido de Jabez, mas agiu poderosamente para que sua vida fosse transformada. Esse processo de transformação é algo que está ao alcance de todos nós. A dor que você carrega, as dificuldades que enfrenta, têm um propósito em Deus. Como o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Cada luta que você atravessa tem o poder de gerar algo eterno em você, algo que não pode ser medido apenas pelo tempo, mas pela obra de Deus em sua vida. É fundamental entender que esse crescimento espiritual não acontece apenas em momentos de vitória ou tranquilidade.
É nas lutas, nas quedas, nos momentos em que nos sentimos desamparados, que Deus está mais perto de nós, moldando nosso coração, nos ensinando a confiar nele. Em Isaías 55, 8, 9, Deus nos fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, somos lembrados de que Deus tem uma visão mais ampla, mais elevada de tudo o que acontece em nossa vida. Ele vê além das circunstâncias imediatas, além das dificuldades que nos cegam, e ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Jabés, ao clamar a Deus, estava pedindo mais do que uma simples melhoria de sua situação. Ele estava pedindo por uma mudança profunda em sua vida, algo que só Deus poderia realizar. E essa mudança se deu através de uma ação divina que transcendeu os limites humanos. Ele não apenas foi abençoado em suas posses, mas também em sua vida espiritual. Deus, em sua bondade, responde ao clamor de Jabés de forma generosa, como ele faz conosco. Quando pedimos a Deus por algo significativo, ele não apenas nos dá o que pedimos, mas também nos dá mais do que imaginamos, porque ele conhece nossos corações e nossas necessidades mais profundas. No Salmo 37:4, encontramos uma promessa que fala diretamente ao desejo de transformação e crescimento. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse versículo nos ensina que, ao buscarmos a Deus de todo o coração, nossos desejos se alinham com a vontade dEle. Jabés, ao buscar a Deus com confiança, teve seu pedido atendido. Ele se agradou de Deus e Deus fez o impossível acontecer em sua vida. Mas essa transformação não foi apenas externa. Ela se deu de dentro para fora, como nos ensina Filipenses 4, 6, 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que Deus nos dá não é apenas a ausência de problemas, mas a segurança de saber que Ele está no controle de tudo. Quando Jabés pediu que Deus o abençoasse e expandisse suas fronteiras, ele não estava apenas pedindo por bênçãos materiais, mas pela paz que vem da confiança plena em Deus. Você pode se ver na mesma situação de Jabés, enfrentando desafios, buscando mais para a sua vida, clamando por uma transformação. E Deus, assim como fez com Jabés, está pronto para ouvi-lo. Ele está pronto para responder aos seus clamores e transformá-lo, não apenas nas suas circunstâncias, mas também no seu coração. Isso, querido irmão e irmã, é o que faz toda a diferença. A transformação verdadeira começa quando permitimos que Deus mude nosso interior, nossa forma de pensar, nossas prioridades. Às vezes, pensamos que a resposta de Deus vem de forma grandiosa e imediata, mas a verdade é que Ele trabalha em nossa vida de forma gradual, silenciosa, porém poderosa. Em Provérbios 3, 5, 6, a Bíblia nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança é a chave para a transformação que Jabés experimentou. Quando você decide confiar completamente em Deus, Ele começa a endireitar as suas veredas, a corrigir o seu caminho, a abrir portas que você nem sabia que existiam. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, mesmo nas adversidades, você está permitindo que Ele transforme a sua vida de maneira profunda. Não importa a sua situação atual, não importa as dificuldades que você enfrenta, Deus é capaz de fazer de você uma nova criação, capaz de superar qualquer desafio. Como diz em 2 Coríntios 5:17,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus tem o poder de transformar qualquer situação, qualquer coração, qualquer vida, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. Neste momento, olhe para a sua própria vida e pergunte a si mesmo: qual é a área que você precisa entregar a Deus? Em que situação você precisa confiar mais plenamente em sua ação? Jabez não tinha todas as respostas, mas ele confiou em Deus. Ele entregou sua vida nas mãos dele, e essa confiança é o que nos chama a fazer agora. Confiar que Deus, que conhece todas as nossas necessidades, fará mais do que podemos pedir ou imaginar. E assim, na mesma medida, a transformação de Jabez será a sua também. Você chegou até aqui não por acaso. Deus, em sua infinita providência, fez com que você encontrasse este momento, esta palavra, exatamente agora. Não pense que foi uma mera coincidência. Não. Foi o Senhor que, em sua misericórdia e sabedoria, sabia que este seria o momento de um novo encontro em sua vida, um momento de revelação, um passo mais próximo de sua vontade. Hoje, você ouviu e foi tocado, porque Ele o escolheu. Sim, você foi escolhido. Entre tantos, Deus olhou para você e disse: este é o meu filho, esta é minha filha, a quem eu amo profundamente. E não importa o que você tenha vivido ou onde você esteja agora, o Senhor já o preparou para grandes coisas, para um propósito eterno que transcende tudo o que você pode ver ou entender neste momento. É importante que saiba, querido irmão e irmã, que não está sozinho. Você é parte de um exército invisível de fé, um exército que luta em oração, em ação e em serviço. Cada batalha que você enfrenta não é em vão, porque Deus está com você, guiando seus passos e fortalecendo sua alma. Hoje, você decidiu estar aqui, ouvir até o final, e isso não é um simples acaso. Isso é um testemunho de sua fé, uma decisão consciente de seguir adiante, de continuar a marcha, mesmo quando a luta é difícil. E por isso, você é digno de honra. Honra porque permaneceu, porque não se entregou ao desânimo, mas ao contrário, avançou. Agora, eu quero que saiba de todo o coração que o simples ato de se inscrever neste canal não é apenas um gesto técnico, não é só um botão que você aperta. Não. Cada clique é uma decisão de alimentar sua alma com a palavra de Deus, com a verdade que Ele tem para você. Ao se inscrever, você se alinha com essa missão, com esse propósito eterno. Não se trata de um ato vazio, mas de uma entrega a um plano maior. É como se você, em um movimento espiritual, se alistasse em um exército invisível, um exército de guerreiros de luz que caminham juntos pela fé, que são chamados para fazer diferença no mundo. E agora, você é parte dessa grande jornada. Deus sabe o que está no seu coração e Ele vê sua coragem. Não tem nada mais bonito do que permanecer, lutar e dar a sua vida por algo maior do que você. Hoje, ao chegar até o fim deste vídeo, você fez um ato de fé. Você escolheu continuar, e isso é algo que glorifica a Deus. Mas o caminho não termina aqui. Você tem diante de si uma jornada, e ela não é solitária. Está cheia de desafios, mas também de promessas. E cada vez que você continuar avançando, você verá Deus agindo de forma poderosa em sua vida. Agora quero te convidar a fazer algo que vai selar ainda mais esse momento de compromisso com o Senhor e com sua caminhada. Quero que no fundo do seu coração, ao comentar, você se sinta como um soldado de Cristo, que declara com firmeza: eu estou aqui, eu sou fiel, eu sigo em frente. Comente uma frase que para você represente seu compromisso com Deus. Algo como: hoje, sou mais forte em Cristo. Ou Deus me chamou para ser um guerreiro da fé. Ao comentar, você está não apenas fazendo um ato público, mas colocando em palavras seu compromisso com Deus e com essa comunidade de fé. Sua frase será como um estandarte,
como um sinal visível para todos nós de que você é alguém que não só ouve, mas que responde ao chamado de Deus. Entenda, querido, que não é necessário estar 100% atento a tudo o que está sendo dito em cada momento. Você pode estar realizando outras atividades, mas seu coração, sua alma está sendo alimentada. O Espírito Santo age de forma sutil, mas potente. Ele pode trabalhar em você mesmo enquanto você anda, trabalha ou descansa. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Mesmo que você não esteja focado completamente, o que é semeado em seu coração frutificará, e você verá os frutos dessa transformação. Este canal não é um espaço de entretenimento. Não estamos aqui apenas para passar o tempo. Estamos aqui para caminhar com você, para lutar ao seu lado, para que você saiba que não está sozinho. Deus está com você e nós também estamos aqui. E ao continuar em nossa jornada, você vai descobrir que cada vídeo, cada história, é uma parte da sua própria história. Algo que já está escrito para você. Não importa qual seja o título ou o tema. Deus, em sua sabedoria, usará cada mensagem para falar diretamente ao seu coração. E você vai encontrar ali palavras que vão transformar o seu dia, a sua vida, a sua fé. A jornada não termina aqui, querido irmão, querida irmã. Hoje, você deu um passo, mas há mais à frente. Mais revelações, mais bênçãos, mais crescimento espiritual. Você pode estar pensando, já vi este vídeo, já ouvi esta mensagem, mas saiba que há algo mais esperando por você. Outro vídeo, outra palavra, que Deus preparou especialmente para tocar sua alma, para guiar você em sua jornada. E só você saberá qual é. Só você poderá reconhecer o momento certo de se deixar transformar por aquela mensagem. Eu te agradeço de todo o coração por ter chegado até aqui. Saiba que sua presença, seu tempo, seu compromisso são uma bênção. O céu inteiro se alegra por cada alma que persevera, que não desiste, que busca sempre mais. Você é um filho de Deus, um guerreiro espiritual. E a batalha que você está enfrentando tem um propósito eterno. Fique firme, continue e saiba que Deus está com você a cada passo. Hoje você é mais forte e a jornada que começou aqui continuará com ainda mais força em Cristo.